A aula hoje vai ser sobre gestão de recursos hídricos, uma parte muitíssimo importante do curso de vocês. Tá? Então, ela abrange praticamente muitas das disciplinas que vocês vão ver, né? Poluição da água, tratamento de esgoto, sistema de esgotamento. Então, tudo que for relacionado à água está direto ou indiretamente ligado a toda a gestão dos corpos hídricos. Essa é uma das aulas que eu mais gosto, né? E eu vou começar fazendo uma pergunta. Vocês sabem o que é recursos hídricos? Alguém sabe? Ou pelo menos tem uma ideia, quer chutar? É água disponível? Não. A água disponível para uso, tá? Então, não sei se eu já falei antes, mas nem toda a água está disponível para uso. Então, por exemplo, temos águas nas plantas, nos animais, temos água na atmosfera, temos águas em vários locais, mas nem todas têm quantidade e qualidade suficiente para uso. Então, de modo geral, onde que a gente vai ter, então, recursos hídricos disponíveis para uso? Quando eu falo uso, é uso doméstico, é uso industrial, é uso agrícola, né, produção, mineração, tudo que nós produzimos, digamos assim. Onde que está? Está nos rios, nos lagos e no aquífero. Aquífero é a água do subsolo. Né? Então, a água do subsolo dá para você fazer um poço, né? Cavar e obter essa água. A água dos lagos e rios também dá para utilizar. Mas aí a questão, né? Tem quantidade suficiente? Tem qualidade suficiente para esse uso? Que uso é esse? Esse uso requer uma água muito pura, uma água, ou pode ser uma água que tem impurezas, né? De modo geral, a gente sabe que no ambiente, na natureza, a água nunca é encontrada na sua forma pura. A água é como se diz, ela solubiliza gases da atmosfera, ela solubiliza minerais que estão no solo, então ela consegue pegar, né, digamos assim, solubilizar, diluir na sua forma praticamente todos os elementos químicos. Então a água sempre vai ter minerais, a água sempre vai ter compostos, né, carbonáceos, compostos do próprio solo, gases, oxigênio, CO2, nitrogênio, os gases da atmosfera solubilizam na água, certo? E aí, então, vamos falar de novo para começar, né? Do ciclo da água, o ciclo hidrológico que a gente viu na aula passada. Então, aqui está em inglês, né? Eu devia ter traduzido, mas acho que dá para entender. Então, aqui nesse desenho, a gente tem uma área, né? Uns morrinhos, uma área, né? Que provavelmente já passou por um desmatamento, né? Tem uma plantação aqui, uma monocultura, não sei. Mas aqui a gente tem aqui um perfil do solo, né? Então aqui a gente tem as camadas mais superficiais do solo e tem um riozinho aqui embaixo. Na verdade, esse groundwater aqui é a água do aquífero e aqui no final a gente tem alguns riozinhos desembocando no oceano. Então aí aqui a gente vê então o movimento da água, tá evaporando, né? Tá transpirando as plantas, os animais transpiram, isso se torna, né, a água que evaporou se transforma em nuvens, em algum momento essas nuvens vão precipitar, que é o que a gente conhece como chuva, né? Uma vez que chove, a gente vai ter, né, o surface around aqui, que é o escoamento superficial e a infiltração. Então, uma vez que choveu, uma parte vai infiltrar no solo e a outra parte vai escoar. O que acontece? O solo ele tem um ponto de saturação. Às vezes ele vai encharcar, né? Chegou um ponto que ele encharcou, e aí, uma vez que encharcou, ao invés de infiltrar, ele vai começar a escoar. Mas a gente tem condições também que, quando o solo está impermeabilizado, ele não vai infiltrar quase nada, né? A impermeabilização impede a infiltração. Então, uma vez que infiltrou, essa água pode percolar no aquífero. Se tiver contaminação aqui na superfície, essa água pode solubilizar essa parte dessa contaminação e levar a contaminação para o aquífero. Da mesma forma, imagina que você tem uma plantação de soja
saturada de pesticida, de agrotóxico. A chuva vai solubilizar parte dos agrotóxicos e vai escoar para os rios. Então, o que eu quero que vocês comecem a perceber é, e num ambiente que foi alterado pelo homem? O que é um ambiente alterado para o homem? Um ambiente que não está mais no seu estado natural. É um ambiente que foi desmatado, um ambiente que eu estou, né, trocando a vegetação nativa por sei lá, uma vegetação para alimentar, né, uma vegetação como milho, soja, horta, não sei, pode ser tanto da agricultura, uma área que foi modificada pelo homem na agricultura, mas pode ser também uma área industrial que foi modificada pelo homem. E as cidades, né? As cidades são um dos ambientes mais modificados que temos, porque desmatamos, trocamos a parte natural para o ambiente que vivemos na nossa sociedade, que é um ambiente concretado, que é um ambiente com, né, com mais conforto, com carros, com avenidas. E isso não vai ser excluído, né? O ciclo da água vai continuar do mesmo jeito, só que como que se dá o ciclo da água dentro de uma cidade? Uma cidade que sofreu uma impermeabilização, uma cidade que tem uma ocupação desordenada, que as pessoas constroem até próximo ao rio, ou próximo ao lago. Por que de tantas enchentes, né? Porque às vezes as pessoas ocupam em regiões que não deveriam ser ocupadas, deveriam ser áreas preservadas. Então, a gente tem que começar a pensar como que se dá, então, essa infiltração e esse escoamento superficial numa região que foi alterada, né? E aqui, então, ó, peguei uma área aqui, coloquei ela como impermeabilizada, né? Então, o que que acontece? Precipitou, ao invés de infiltrar, ó, não tem infiltração numa área impermeabilizada. Tudo que choveu vai escoar para o rio. Se escoou tudo para o rio, o que que você vai ter no rio? Uma cheia, né? Você vai ter um volume maior, às vezes, do que a própria calha do rio comporta. Se a calha do rio não comporta todo aquele escoamento que foi da chuva, ele vai começar o quê? A ter as enchentes, os processos de alagamento, porque a calha do rio é menor do que o volume de água que chegou, tá? Então, uma vez falando sobre isso, introduzindo para vocês como que funciona a entrada de água dentro dos recursos hídricos locais, com que captamos águas para os nossos usos, sejam econômicos, usos domésticos, usos que são essenciais para a nossa vida, eu queria mostrar para vocês, então, onde que está a água do planeta. E em que locais ela está, quanto de água tem em cada um desses locais, né? E se eles estão ou não disponíveis para o uso. Então, aqui a gente tem a seleção dos locais no planeta onde se tem água. Então, aqui, a água da atmosfera, né? A água dos mares e oceano, a água dos lagos e reservatórios. Reservatórios são lagos artificiais, né? Então, são quando faz barragens e constrói um lago um lago artificial. Por exemplo, as barragens de usinas hidroelétricas, né, para produção de energia elétrica. São reservatórios, porque são artificiais. Rios e canais, né, canais também são artificiais. Não é que são artificiais, mas você canaliza, você concreta. Imagina, não sei se todo mundo é de Rio Verde, mas você já deve ter visto ali o Barrinha, o Córrego do Sapo, que são córregos canalizados, tá? A gente tem também os pântanos. Os pântanos são regiões alagadas. O solo e a água, eles estão meio que misturados. Você não tem um rio. Os pântanos é como se fosse um brejo, né? Os pântanos são uma região alagada. Água biológica, que é a água que está dentro dos seres vivos, dentro do seu corpo, dentro do corpo dos seus animais, dentro das plantas. Água biológica, a gente chama. Nós temos também a água que está misturada no solo, que é a água, né, que está na zona insaturada. Por exemplo, se você aguou uma planta, a água que está ali, né, na terra molhada, essa seria a água da zona insaturada. A zona saturada é onde você tem todo o solo preenchido com água, que seria o aquífero. Quando às vezes eu, pelo menos, eu antigamente, assim, quando eu era mais nova, quando eu tinha muita maturidade, quando falava de lençol freático, eu imaginava um rio dentro do solo, assim, não tinha nada lá, só água.
lâmina d'água gigantesca ali dentro do solo. Isso não existe, a não ser que for um aquífero confinado, né? Senão o solo ia ceder. Então, a água que está no solo, no aquífero, ela está entre os espaços, os vazios do solo, né? Só que tem muita água, ou seja, todos os vazios do solo estão preenchidos com água. Não tem ar, só água. E por fim, água congelada, que são as calotas polares, né? A água que está ali nos icebergs congelados nos polos do planeta. Bom, uma vez sabendo mais ou menos onde está a água do planeta, vamos falar sobre quanto tem de água em cada lugar e quanto tempo essa água fica nesse lugar. Lembra que eu falei que a água está em movimento, ela não está parada? A gente está perdendo água e recebendo água o tempo todo. Mas a água fica mais tempo em alguns lugares em relação a outros. E tem mais água em alguns lugares em relação aos outros. Então, aqui a gente tem o valor do volume, isso em quilômetros por metros cúbicos. Isso é como se fosse 1 milhão, né, de litros. Equivale a 1 milhão de litro, tá? É uma unidade de volume. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, 1 quilômetros cúbicos significa 1 milhão de litros. Então, ó, na atmosfera a gente tem em torno de 13 mil, né, milhões, na verdade, de litros. Bilhões, né, 13 bilhões de litros de água na atmosfera. Aqui a gente tem uma altura equivalente, que eu gosto de usar ela. Essa altura equivalente significa assim, imagina que se você pegasse toda a água da atmosfera e distribuísse ela uniformemente em toda a superfície do planeta. Qual seria a altura de água que bateria, sei lá, em você, na sua canela? Se eu pegasse toda a água da atmosfera e distribuísse em toda a área do planeta. Agora pega a superfície do planeta, eu não sei qual que é a área da superfície do planeta, mas se você pegasse e distribuísse, né, daria ali, ó, 25 milímetros. Então seria bem pouquinho assim, mas ainda assim isso é muita coisa, né? Por exemplo, compara essa altura equivalente de água da atmosfera com a altura equivalente, por exemplo, da água dos rios. Olha só a diferença. A água que a gente usa, que é rios, lagos, né, etc., a água que tem em todos os rios do planeta daria mais ou menos 3 milímetros. Ou seja, na atmosfera a gente tem um volume bem maior de água do que a gente tem em todos os nossos rios do planeta. Só que a água da atmosfera não dá para utilizar, né? A água de outro lugar que usamos muito, água dos lagos e reservatórios, a gente tem mais, né? Daria em torno de 250 milímetros. Se eu pego, por exemplo, a água do aquífero, que é um lugar que utilizamos muito também, daria em torno ali de 8 a 120 metros, ou seja, boa parte da água que temos, claro que isso varia de região para região, porque essa água não está distribuída no planeta de forma igual. Como eu falei para vocês, no Brasil temos muita água, mas você vai, por exemplo, no Oriente Médio, você tem mais desertos, quase não tem água. Muito dessa água do aquífero, ela está em regiões muito complexas de você retirar. Às vezes está uma profundidade muito, muito grande. Então você teria que cavar muito para conseguir tirar essa água desse aquífero. Nem todas as regiões conseguem acessar, né? Em regiões pobres, como a África, às vezes tem dificuldade de obter água. Então, só para você ter uma noção de quanto de água tem, ó, nos mares e oceanos você teria como se fosse 2,5 quilômetros, enquanto os outros são milímetros ou metros. Não, no mares e oceanos teria 2,5 quilômetros, que faz todo sentido, já que 97% de toda a água do planeta está nos mares e oceanos. Até aqui tudo bem, gente? Tá dando para pegar a ideia do que eu tô falando? Vocês estão achando curioso? Vocês tinham já visto alguma coisa desse nível, desse tipo? Alguma vez? Já tinham lido sobre isso? Vocês estão curiosos? Acharam que tinha mais água onde? Além do mar, claro. Né? Então, outro lugar que tem muita água, né? Ó, água congelada. Seria uma altura equivalente de 60 metros. Né? Olha só a diferença para o restante que está em milímetro. E aí, uma coisa importantíssima, que isso aqui faz toda a diferença quando a gente fala de recursos hídricos, que é o tempo médio de residência. O que é esse tempo? É o tempo médio que aquela água
fica, né, que a água fica em cada lugar. Então, imagina que a água chegou na atmosfera agora. Quanto tempo ela vai ficar ali na atmosfera, em média? Né? Claro que é um valor médio. Ó, a água da atmosfera, ela se mantém na atmosfera em torno de 8 a 10 dias. Né? Dos mares e oceanos, em torno de 4.000 anos. Né? Pra vocês verem quanto que... Imagina também o tamanho do oceano. Até essa água, sei lá, sair do oceano, evaporar, se tornar chuva e cair em outro local, às vezes pode demorar muitos anos. Qual que é a senha? Tá no computador? 1, 2, 3. Vamos lá. E aí a gente tem aqui em torno rios e canais. Os rios e canais, vocês podem reparar que o rio geralmente tem corredeira, tem corrente, correnteza. Então, a água do rio, ela tem uma velocidade maior do que, por exemplo, a água dos lagos, que é uma água mais parada. Então, por exemplo, no lago, a água fica muito mais tempo. Ela pode ficar em torno de... Ah, não tá aqui, eu não coloquei. Mas o Lago Paranoá, que é o Lago de Brasília, que é um lago grande, o tempo de residência do Lago Paranoá é em torno de 1 ano, tá? Agora, se você pega, por exemplo, rios rios, né, e canais, que são rios canalizados, a água fica ali em torno só de 2 semanas naquele ambiente. O aquífero é muito variado, né? Ela pode ficar de dias até dezenas a milhares de anos ali dentro do aquífero, porque tem partes da água que está, né, no subsolo que ela está confinada. Então, o único jeito de tirar ela de lá, sei lá, imagina que tem uma rocha impermeável em cima, uma rocha impermeável embaixo, e a água ficou presa ali, uma alta pressão. Então, só tem jeito de eu tirar a água desse aquífero confinado, sei lá, se eu perfurar essa rocha. Então, não é muito comum a retirada, então ela pode ficar ali muitos milhares de anos, centenas de anos, a não ser que algum ser humano vá lá e tire, tá? E a água congelada fica também ali em torno de centenas de milhares de anos. Embora agora com o aquecimento global a gente tem o derretimento dessas geleiras com maior velocidade. Né? Só que uma vez que derreteu, ele não vai voltar a ser água congelada. Né? Então esse é um problema. Essa informação que eu tirei é de um livro muito famoso, que é um livro do Shaw, né, Wendell Shaw, que é como se fosse o pai da hidrologia. Então, você vê tanto que esse livro é antigo, né, e é uma informação muito rica, né? Parece que não, mas vocês vão ver na medida que a gente for estudando que é uma informação muito importante. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Deu para pegar a ideia do que eu quis falar? Sim, Por que é tão importante isso? Ah, pode falar. Não, eu tô entendendo, tô pegando. Assim. Tá pegando? É porque eu queria... O que eu queria com essa informação? É tipo assim, ó... Tem água em vários lugares, a gente vê que o volume de água é muito grande, só que nem a parcela que sobra para nós usarmos como recurso hídrico não é grande, é pequena, né? Então, por exemplo, imagina que teve uma enchente no rio. Aquela água que está no rio da enchente, aquele volume não vai ficar disponível para a pessoa que vai usar muito tempo. Imagina que você é um fazendeiro, que você utiliza na época da seca a água do rio para irrigar sua soja lá, né? E aí, o que acontece? Choveu, o rio ficou bem cheio. Você fala, poxa, esse ano eu não vou ter problema com a irrigação. Só que o que vai acontecer? Em 2 semanas, às vezes muito menos que isso, né? Às vezes de um dia para o outro, o rio já o quê? Esvaziou, aquele volume foi embora e está indo caminhando para frente, está chegando no mar em algum momento. Ou seja, o volume não é permanente. O volume da enchente, ele tem um tempo muito pequeno dentro do rio. Né? Então, você não pode contar com ele, certo? Agora, o volume de água que infiltrou no solo, aí sim, ele fica bem mais tempo no solo, então eu poderia contar com ele. Por isso que é mais importante, às vezes, que ocorra a infiltração, né? Muito mais importante que ocorra a infiltração da chuva no solo do que o escoamento superficial, certo? Por isso, da importância gigantesca de tentarmos manter o máximo possíveis de áreas naturais para que a gente tenha esse mecanismo de reserva de água dentro do aquífero, certo? Então, aqui
aquele termo, né? Água e recursos hídricos. A água nada mais um termo que vai dizer, ó, é um elemento natural. Quando eu falo água, eu não estou pensando na água como um bem, como um recurso financeiro, nem como um recurso hídrico para minhas atividades, para a produção de alimentos, para a produção de matéria-prima, de matéria-prima não, de insumos que chegam no supermercado. Não. Quando eu falo água, eu só estou dizendo que é um elemento e não estou pensando na utilização. Quando eu falo recursos hídricos, eu estou olhando a água como algo que eu vou usar dentro de uma região, uma bacia hidrográfica, é aonde está a água que eu vou utilizar para as minhas atividades humanas. Atividades humanas são todas, né? Qualquer atividade que fazemos, desde comer, lavar, passar, que são atividades domésticas, até produzir alimento, até produzir materiais eletrônicos, roupas, coisas e coisas, certo? Então, recurso hídrico é aquele disponível para uso. E aí eu disse, dentro de uma bacia, água disponível para uso dentro de uma bacia hidrográfica. Alguém sabe me dizer o que é bacia hidrográfica? Ou pelo menos que ideia vem na cabeça de vocês quando fala esse termo, bacia hidrográfica? Alguém? Nem tô olhando vocês, não tô vendo vocês, pode falar à vontade, sei nem quem é quem que tá falando. É para onde escoa toda a água que sai de uma cidade, de qualquer lugar da floresta. Sim, né? E que lugares são, digamos assim, nós temos vários rios, certo? Você abre um mapa, né, dá zoom lá no Google Maps na imagem satélite, você vai ver um monte de veinha, que são os nossos rios. Mas o que é essa bacia hidrográfica? É quando eu começo a dividir um conjunto de rios, nascentes ou pedaços do rios, desde as nascentes dele, que é quando a água brota do solo, até uma parte final, que a gente chama de exutório. O que é o exutório? É quando aquele rio desemboca em um outro rio. Então, ele meio que acaba ali e desemboca em outro rio. Mas, de modo geral, a bacia hidrográfica é uma região com esses rios e nascentes, que quer dizer o seguinte, nessa região, toda a água que choveu dentro dessa região vai escoar para esses rios que estão ali dentro. Então, se for uma outra bacia hidrográfica, ela vai, não, a água daqui, imagina assim, vamos supor que Rio Verde é uma bacia hidrográfica e Santa Helena é outra bacia hidrográfica. Onde choveu, em qualquer lugar da cidade de Rio Verde, vai desembocar nos rios de Rio Verde. Então, aqueles rios são da bacia de Rio Verde. A água que choveu na região de Santa Helena, ela não vai cair dentro do rio de Rio Verde, ela vai cair dentro dos rios da região da bacia de Santa Helena. Deu para entender, mais ou menos? Só que acontece, às vezes a bacia ela é uma área muito grande, então dentro da bacia vai ter cidades, indústrias, regiões, né, que foram preservadas, que tem florestas. Às vezes ela vai ter agricultura, agronegócio, vai ter lá uns porquinhos, umas vaquinhas, vai ter um monte de coisa dentro da área da bacia. Então, eu preciso começar a tentar entender o que é essa bacia. Quer ver? Aqui eu tenho uma imagem que eu gosto dela. Aqui que eles pegaram, ó, eles delimitaram uma bacia. Vocês estão vendo que tem uns riozinhos passando aqui, né? O que eu estou dizendo? A bacia, ela é delimitada, ela é excluída por, às vezes, morros, montanhas ou cotas mais altas. Por exemplo, você tem uma montanha aqui. Essa montanha, ela está dividindo essa bacia com outras bacias que estão em volta. Por quê? Porque quando chover, uma parte vai escoar para cá, para essa bacia aqui, mas do outro lado vai escoar para outra bacia, né? Por isso que chama bacia. Imagina uma bacia, a bacia tem uma borda ali, né? Então, tudo que cair para cá da borda, né, do lado interno da borda, vai cair dentro da bacia. O que cair em cima da borda pode cair para o outro lado. As analogias que eu fiz foram claras? Deu para entender, mais ou menos? Deu. Professora, deixa eu te perguntar. Cada bacia tem uma gestão ou não? Sim, né? Então, quando a gente começar a falar de gestão, a gente vai ver o seguinte,
que a gente, primeiro, às vezes você tem uma bacia grande, por exemplo, imagina o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um rio gigantesco. Então, a bacia dele é enorme, mas se eu for gerir a bacia do seu Rio Francisco como um inteiro, às vezes eu não vou ter muita representatividade, porque ela é muito grande. Eu tenho várias cidades, às vezes tenho mais de um estado dentro da bacia do Rio São Francisco. Então, o que que a gente faz? A gente divide em subbacias. Então, eu começo a pegar, delimitar uma bacia dentro da do São Francisco. Dentro daquela bacia menor, eu subdivido em subbacias ainda menores. Porque o que acontece? A gente tem que entender que rios caem uns dentro dos outros, não caem? Né? Não tem um desenhozinho aqui, mas se você começar a desenhar, fica parecendo uma árvore. Imagina uma árvore, com os galhos da árvore. Você tem aqui um galho nas extremidades da árvore, aí aquele galho se liga a outro galho maior. Então, imagina que você começa a separar ali os galhozinhos, né? Então, a bacia é exatamente igual a uma árvore. Porque o que você tem? Você teria que a ponta do galho seria a nascente, é onde a água está brotando do solo. E aí depois um galho se liga no outro, ou seja, às vezes dois galhozinhos menores se ligam a um galho maior. Então seria duas nascentes pequenas se ligando a um riozinho maior. Aquele riozinho maior se liga a outro riozinho do tamanho dele, em algum momento ele vai cair no riozão, que seria o tronco da árvore. Imagina que o São Francisco é o tronco grande, o tronco do meio, e as subbacias seriam os galhos desse tronco. Deu para entender mais ou menos? Então eu começo a dividir as subbacias, né, para eu poder gerir com mais facilidade. Mas o que eu queria mostrar para vocês mesmo era aqui, ó, às vezes essa bacia aqui, que é uma região. Dentro dessa bacia eu tenho áreazinhas, umas glebinhas de floresta, né? Eu tenho aqui, ó, uma barragem, tá vendo? Eu barrei a água aqui, formei uma água aqui em cima. Eu tenho indústrias, né? Eu tenho cidades, eu tenho regiões agrícolas onde eu estou plantando, ou seja, eu tenho estradas. Tudo isso aqui vai influenciar na qualidade da água do rio, totalmente, porque imagina que está chovendo aqui, ó. Imagina que essa parte agrícola aqui tá desplantado. Acabei de colher lá o milho, sei lá. E aí, como é que ficou o solo? Ficou totalmente desnudo, né? Tá ali o solo solto. Fui lá, areia, terra, ficou aquele terrão. Aí, o que acontece? Choveu, aquela água que escoar vai carregar boa parte do solo para onde? Para dentro do rio. O que acontece com o rio? O rio fica sujo, fica cheio de impurezas, né? Imagina que aqui tem uns porquinhos aqui, e a pessoa não tratou o esgoto do porquinho. Então, todas as fezes do porco vão cair aonde? Dentro do rio. Aqui na indústria, ela lançou um esgoto com produtos químicos tóxicos dentro do rio, sem nenhum tratamento. O que acontece? Imagina que essa indústria lançou o esgoto tóxico dela aqui, e aqui na frente você tem o quê? Uma cidade. Essa cidade precisa de água. Onde você acha que vem a água da sua torneira? Vem do rio. E aí essa cidade captou a água do rio para abastecer a cidade. Só que essa indústria jogou esgoto, jogou produto químico. O que vai acontecer com a população da cidade? Vai passar mal. Isso, vai ficar doente. O que eu quero quando eu tô falando isso para vocês? Eu quero que vocês entendam que tá tudo interligado. O rio tá interligando tudo, porque todo mundo tem que usar essa água. Todo mundo tá usando essa água. E você tá usando ela para jogar esgoto, você tá usando ela para beber, para usar para fabricar seu refrigerante, sei lá, para fabricar a sua carne. Ou seja, você está usando essa água para um uso que deveria ser potável e você também está usando ela para despejar o seu esgoto. Por isso que é importantíssimo que tenha gestão, ou seja, todo mundo aqui tem que tratar o esgoto antes de lançar, todo mundo aqui, quando for captar, tem que ter também quantidade suficiente. Ó, você tem pelo menos 3 usuários aqui, ó. Uma indústria, a cidade e a agricultura. Imagina que esse cara aqui tá irrigando a plantação dele na seca. Só que aí ele captou um volume
muito grande, captou, sei lá, metade da água do rio. O que pode acontecer? Pode faltar água para a cidade coletar. Se faltar água para a cidade, pode faltar água para a indústria também. Ou seja, nós temos vários usuários dentro de uma mesma bacia. Várias pessoas, né, sejam pessoas jurídicas, cidades, sejam indústrias, estão usando essa água. O rio tem que ter água suficiente para todo mundo, ninguém pode ficar sem água, porque a gente tem uma política, uma lei, que é a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que ela vai dizer que os rios, né, os lagos, os recursos hídricos, ele é um bem de todos. Então, em teoria, todos têm direito de usar a água. Por isso tem que da gestão ser importante, porque se não tiver alguém gerindo, quanto que esse cara está captando, quanto que esse também está pegando, se esse está jogando esgoto ou se esse não está, poderia virar uma zona e começaria a jogar conflito, porque se esse pegar a água, esse daqui vai ficar bravo, então começa a ter brigas, começa a ter problemas. Por isso, de ser necessário órgãos gestores para que evitem que esses conflitos aconteçam. Deu para entender, mais ou menos? Foi didático? Então, imagina assim, ó, todo mundo está usando o mesmo rio. O seu uso vai influenciar no uso do próximo. Se eu captei demais ou se eu lancei esgoto que afetou o uso do terceiro aqui, eu posso causar problemas para ele. E como ele também tem direito de usar esse rio, né? Então eu começo a ter conflitos. Então o que nós temos? Nós temos um órgão gestor, que é o órgão que chama Agência Nacional de Águas, ANA, né? A Agência Nacional de Águas é o órgão federal. A ANA seria como se fosse o IBAMA, né? Só que é o órgão ambiental que cuida da água, dos recursos hídricos. Ela é em escala federal. E aí temos depois os órgãos estaduais, depois eu vou explicar isso melhor para vocês. Mas tudo bem até aqui? Depois tem uns videozinhos bem tranquilinhos, bem facinhos de entender que a Ana produz. E aí eu vou mandar ele no Moodle para vocês assistirem. São vídeos bem curtinhos, de 10 minutos, 5 minutos, que ele mostra de forma bem esquemática o que é a bacia, como que funcionam os usos dos usuários, etc. Eu vou mandar para vocês. Professora, Gente, ela muitas vezes ela disponibiliza vários cursos grátis. Eu já fiz curso na sim. Eu vou mandar depois para vocês o link dos cursos. São todos gratuitos e ela sempre abre cursos. Seria interessantíssimo se vocês fizessem. Maravilhoso. Vocês já adiantariam coisas ali que tem menino do 7º período que não sabe e vocês já saberiam desde o primeiro período. Isso seria maravilhoso, de verdade. Se quem conseguir fazer, é perfeito. Então, aqui, né, que eu quero que vocês entendam, então, a diferença de água com recursos hídricos. Nem toda água está disponível para uso, recursos hídricos é o que eu quero usar. E o que acontece? Lembra que eu falei que pode faltar água, se esse captar ou se esse sujar água, pode faltar água para esse, porque ele não consegue beber água suja? Beleza. Toda essa questão da gestão dos recursos hídricos e também da escassez de água, tanto a escassez de quantidade, de faltar água, quanto a escassez de qualidade, que é uma água que foi poluída, né? Você vai ter, então, a valorização dos recursos hídricos, que vai ser em função da oferta e demanda. O que isso quer dizer? Tá, imagina que a gente está numa região, imagina a Amazônia. A Amazônia tem um dos rios maiores do mundo, que é o rio, eu esqueci o nome do rio, não sei se é Rio Amazônico, não sei, eu não lembro o nome do rio de lá. Alguém lembra? Deixa eu pegar um fone que tá me atrapalhando a conversa do outro lado ali, peraí. Professora, é Rio Amazonas. Rio Amazonas? Ótimo. Eu tinha uma sensação de que ele chamava Rio Preto, não sei porquê. Enfim, lá,
Você tem uma população pequena, né? A Amazônia tem uma população pequena e tem muita água, ou seja, a oferta de água é maior que a demanda, certo? Porque tem uma demanda pequena, porque tem poucas pessoas e não é uma região economicamente muito desenvolvida. Mas aí se você vai para o sudeste do país, vai para São Paulo, o que que acontece em São Paulo? Você tem pouco recurso hídrico, você não tem muitos rios assim, você é quase assim, você tem basicamente só o aquífero, e você tem uma população gigante e uma quantidade de indústrias também muito grande. Ou seja, em São Paulo, a demanda é maior que a oferta, não é à toa que faltou água lá, né? Então, o que acontece? Em São Paulo, você tem uma valorização bem maior dos recursos hídricos. Se a gente, por exemplo, for implantar cobrança depois eu vou explicar melhor o que é isso, mas em teoria a gente não paga pela água, por exemplo. Você paga a conta de água na sua casa, mas você não paga pela água, você paga pelo tratamento. Né? E isso é uma crítica muito grande. Imagina, por exemplo, uma indústria de refrigerante, sei lá, 90% do refrigerante é água. Aquela pessoa que está produzindo refrigerante tem, então, 90% da matéria-prima dela de graça, porque ela não pagou pela água do refrigerante. Né? Então, só uma crítica, né? Só começando a inserir um pouco dessa ideia da cobrança. Mas, enfim, quando eu falo valorização, locais em que a demanda é maior que a oferta, você tem pouco água disponível para muitos usos, você pode ter, inclusive, muitos conflitos e você também poderia implantar, às vezes, custos mais altos em uma possível cobrança da água. E aqui, o que mostra? Eu tenho um gráfico aqui, tem eles atualizados, aqui está muito desatualizado, era para eu ter atualizado essa aula, mas enfim, não vai mudar muito o comportamento, depois eu posso mandar o gráfico atualizado. Mas o que está mostrando aqui nesse gráfico? Está mostrando que a demanda dos usos, aí a gente tem 3 usos principais aqui. O verde é o uso agrícola. 70% da água utilizada no país vai para a agricultura. Então, a agricultura é a atividade que mais consome água no nosso país. Depois a gente tem o uso industrial e o uso urbano. O uso urbano é a água que abastece a cidade, que abastece nossas torneiras. Aqui ele está mostrando o aumento da demanda, tá? Isso aqui, gente, parou em 2000, mas se a gente pegar o gráfico atualizado, a gente vai ver que a demanda aumentou mais ainda. Olha aqui, ó, em 2000 a demanda estava em torno ali, ó, de 3.000 quilômetros por metros cúbicos. Vamos voltar lá naquele gráfico que mostra esse volume, onde é que tem 3.000 metros cúbicos? Olha, isso é praticamente mais do que a gente tem em todos os rios, né? Olha aqui, ó. Se você pegar a água que está em todos os seres vivos, dá 700 quilômetros por metros cúbicos. Olha só o tanto de água, isso atrasado, que a gente está utilizando na nossa agricultura. É um volume gigantesco, tá? Só para vocês terem uma noção. E o que é o problema, então, desse gráfico? Está aumentando, porque a atividade agrícola está desenvolvendo, a atividade industrial está desenvolvendo, o nosso sistema de produção, que é ligado ao capitalismo, que é o modelo de vida que a gente tem, é um modelo que quer produzir mais e mais e mais. E nesse modelo, as demandas estão aumentando. Só que o que acontece? Pode chegar um momento que a demanda é maior do que a oferta de água do planeta inteiro, quase. Então, assim, isso só mostra que temos grandes riscos de problemas com escassez de água, tá? Temos problemas, principalmente futuro, já está acontecendo, mas no futuro é algo que pode se tornar cada vez mais grave, a escassez de água. Então, o que é a escassez? Como eu já falei antes para vocês, ela pode ser quantitativa, que é falta, né? Uma quantidade pouca, e pode ser qualitativa, que é quando a água está poluída, não tem qualidade suficiente. E aí eu queria discutir com vocês os 5 fatores principais que levam à escassez de água.
O primeiro fator, o aumento efetivo do consumo, que é aquele gráfico que eu mostrei, né? Quanto maior a demanda, maior o consumo de água. Se tem um crescimento populacional muito grande, a expansão da indústria, a expansão de agricultura, das áreas irrigadas, se você começa a ter aumento das áreas de plantação, o que acontece? Você aumenta o consumo e isso pode fazer com que falte água nos corpos hídricos. Por exemplo, se a agricultura começar a consumir muita água do rio, pode faltar água do rio para abastecimento da cidade. As pessoas na cidade podem ficar sem água. O que acontece? A política nacional, que eu falei para vocês, de recursos hídricos, que é a lei maior, né? Na lei maior, sim, de recursos hídricos, ela tem na lei o seguinte, que usos prioritários. Então, ela diz assim, em casos de escassez, os usos prioritários é consumo humano e consumo animal. Então, por exemplo, o rio que abastece Rio Verde está secando. O que eles vão fazer? Vão cortar os usos da BRF, vão cortar o uso da irrigação da agricultura. E o que vai deixar como prioritário? O abastecimento da cidade, ou consumo humano. Então, em caso de escassez, consumo humano é um uso prioritário. Aí, o que a gente tem aqui, ó? Eu deixei um caso notável. Ó, Rio Verde Grande, no norte de Minas Gerais, ele tem um grande desenvolveu grande, né, fortemente a agricultura irrigada, que é a irrigação da agricultura. Isso associado a baixo índice pluviométrico, ou seja, falta de chuva, né? Começou a chover pouco e aumentou a irrigação. Também falta de barramento para garantir a regularização. O que isso significa? É porque tem regiões onde você está tendo escassez que você começa a fazer você começa a escavar, você começa a barrar a parte dos rios para que você tenha uma área maior para armazenar a água da chuva, tá? Então, aí eles não tinham essas áreas para armazenar água de chuva, choveu pouco e estava irrigando muito. Isso causou grandes problemas entre os usuários da água, começou a gerar conflitos, tá? Conflitos fortes ali nessa cidade. Segundo fator, então, primeiro fator, aumento do consumo, aumento da demanda. Segundo fator, distribuição espacial e temporal inadequada das reservas hídricas. Tá, vamos traduzir isso. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que, se você pega o planeta, você vai ver o seguinte, tem regiões que tem rios, lagos em grande quantidade, tem regiões que não, que tem pouco. É aquele caso que eu falei para vocês. Você vai no Oriente Médio, você tem deserto, você não tem rios, lagos gigantescos e muita água. Você vai ter pouca água, né? Uma área grande, pouca água. Como eu falei, se a gente pegar no Brasil, a Amazônia, tem o Rio Amazonas, que é um rio gigante. Você vai para São Paulo, não tem. Você vai para Brasília, não tem. Então, não é distribuído regularmente no mundo inteiro. Se você for ver, tem essa irregularidade. Uns lugares tem poucos, outros lugares tem muito. O que temos aí depois? Outra coisa que não é regular é os índices de chuva. Tem regiões que chovem muito, tem regiões que chovem pouco, regiões desérticas, regiões onde que as próprias montanhas servem de barreira para a entrada de umidade. Não é à toa que a gente tem vários desertos, né? Inclusive, já vou deixar aqui uma curiosidade, né? Nós temos um cientista muito notável aqui no Brasil, ele chama Antônio Nobre. Depois, se vocês quiserem procurar, tem ele até no TED Talk, né? O que ele pesquisa? Ele pesquisa os chamados rios voadores da Amazônia. O que são os rios voadores? É a água que evaporou, a água que a floresta evapotranspirou. Né? Como se tem uma floresta muito grande, uma floresta úmida, a umidade que aquelas árvores jogam na atmosfera é muito grande. Então, ele diz que os rios voadores que são produzidos na floresta são muito grandes, são inclusive maior. A quantidade de água que tem na atmosfera lá é maior do que a quantidade de água que tem no rio Amazônico, para vocês terem uma noção. E aí, o que ele fala? Que esse rio voador, né, que é a água que está na atmosfera, que foi produzida na Amazônia, ela vem para dentro do país. Então, elas caminham ali da Amazônia e vêm aqui para o sudeste do país. O que ele diz? Que a água que chove, por exemplo, em São Paulo,
a água da chuva que vem para São Paulo, é a chuva que foi produzida pela floresta. Então, ele diz o seguinte: se desmatamos toda a floresta amazônica, vai faltar chuva no resto do país. Tá? Então, não é só ele que pesquisa isso, tem vários pesquisadores que têm trabalhado com esses temas. Inclusive, ele fala assim que, por exemplo, se você tem uma região deserta, se você consegue plantar uma floresta próxima, talvez você começasse a ter chuva, né, naquela região. Lembrando que não é só da floresta esses rios voadores, porque tem uma questão de pressão atmosférica, que como você tem uma umidade forte ali próximo à Amazônia, boa parte da umidade que vem do oceano também, da água que evaporou do oceano, ela tende a vir para o continente. Se você desmata a floresta, essa água, a pressão vai diminuir, e ao invés da água que vem do oceano vir para o continente, ela vai chover lá no oceano mesmo, vai precipitar dentro do oceano. Então, assim, só umas questões curiosas, né, sobre essa questão de chuva. A água se mantém na crosta terrestre, na superfície, né, onde temos nossas coisas, a terra, com base na chuva. Se não tivesse chuva, não teria água nem no solo, nem nos rios, nem em lugar nenhum. Então, dependemos da precipitação, certo? Então, se aquele lugar tem uma baixa precipitação, você vai ter, sim, problemas com escassez de águas. É o que acontece no Nordeste brasileiro, tá? Em vários lugares do mundo. Então, às vezes, você também tem um problema de distribuição inadequada ao longo do tempo. É o seguinte: imagina que começou a chover e choveu muito, choveu assim, torrencial, choveu em uma hora, choveu não sei quantos milímetros de chuva, né? Não é legal isso, porque você teve um volume muito grande de chuva, mas você teve ele em um curto tempo. Em um curto tempo, vai escoar praticamente tudo. Isso pode causar problemas como alagamento, porque o rio não conseguiu comportar. Aí você tem um alagamento, e por outro lado, essa água do alagamento, ela fica pouco tempo naquela região, ela vai embora. Então, chover muito, mas em um período curto, também pode ser um problema que mais para frente pode causar escassez. Gente, tá indo bem? Tô correndo muito? Tá claro? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá claro, professora, tá de boa. Tá ok, tá de boa, então tá bom. Aqui tem uma imagem também um pouquinho desatualizada, mas aqui é o mapa mundi, então a gente está falando de mundo, né? E aqui a gente tem mostrando as regiões que chovem mais e que chovem menos. Então aqui a unidade de medida que é precipitação anual, que é medido, né, em milímetros. Então, por exemplo, o azul escurão é ali em torno de 3.000 milímetros por ano que choveu. O azul mais escuro, mas sei lá, para mim tá igual, mas tá dizendo que é diferente, 2.000 milímetros. E aí o branco aqui, o bem clarinho, que chega a ser um amarelo clarinho, seria ali em torno de 250 milímetros, que é uma quantidade muito pequena. Só para vocês terem uma noção, ó, isso aqui é o deserto do Saara, né? Esse aqui é o deserto da Austrália, esse daqui que tá branquinho é o deserto do Atacama. Ou seja, essas regiões que estão brancas, amarelas, claros, são regiões que praticamente não chovem, são regiões de deserto. Aí você vem aqui no Brasil, ó, isso aqui, ó, é a parte da Amazônia, onde tem muita água, né, em torno de 3.000 a 2.000 milímetros por ano, ou seja, de modo geral, o nosso país é muito rico em precipitação, é muito rico também em reservas hídricas, tá? E que é uma pena muito grande, né, nossos governantes não se importarem, não dar valor nessa riqueza, né? Nós fomos beneficiados, sei lá, de modo que a gente não dá para explicar como que é a formação do planeta, mas, de modo geral, temos muita sorte de ter uma quantidade tão grande de água, só que os nossos governantes não têm um gerenciamento bom. Nós temos muitas
disponibilidade, mas temos ainda problema de escassez por falta de gerenciamento, por falta de gestão, por falta de investir em tratamento de esgoto, por falta de equilibrar a questão da captação. Então, assim, né, isso é uma vergonha. Aqui, então, uma coisa que eu queria mostrar também, ó, se você vem aqui mais ou menos das mesmas latitudes que São Paulo, ó, aqui você tem o deserto do Atacama do outro lado, aqui você tem o deserto da África, que eu esqueci o nome deles, que é aqui alguma coisa, aqui você tem um outro desertozinho, você tem o deserto da Austrália, e no Brasil, ó, na mesma latitude, você tem uma região que chove muito. De acordo com o Antônio Nobre lá, essa região do Brasil aqui também era para ser um deserto, ó, nessas mesmas latitudes aqui. Deveriam ser desertos, se não fossem pela Amazônia. Aí aqui a gente tem, né, a precipitação distribuída ao longo do ano. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho até dezembro. Isso também muda, isso aqui é o mapa do Brasil. Se você pega, por exemplo, a nossa região aqui, você tem o quê? Chuvas no início do ano, no final do ano e um período seco entre maio a setembro, né? Que é pura verdade. Chega aqui agosto, nós estamos sofrendo com a seca. Mas se você vai, por exemplo, para, sei lá, para a região amazônica aqui, ó, você tem muitas chuvas até julho, e aí você tem só agosto com menos, sei lá, setembro e outubro só praticamente com menos chuva, de resto você chove praticamente o ano inteiro. Se você pega aqui Boa Vista, né, em Roraima, é o contrário da nossa região. No meio do ano chove pra caramba e no final e no início chove pouco. Ou seja, as chuvas não são distribuídas iguais, nem mesmo dentro do país, do nosso país, embora o nosso país seja muito grande, né? Mas, ó, no Nordeste também é o contrário da nossa região. Você tem o meio do ano chuvoso e os fins e início com pouca chuva. Então, era só para mostrar que eu quero que vocês vejam que a distribuição espacial de chuva e também a distribuição no tempo é diferente para cada região do mundo, do país, certo? E isso sim influencia em quanto de água vai ter, em que período do ano vai ter água naquele lugar, certo? Mais água. Então, aqui está mostrando também a quantidade de água que tem disponível para uso. Então, quanto de recursos hídricos tem no norte, centro-oeste, sul, sudeste e nordeste do nosso país. Por exemplo, se você pega o norte, que é a região Amazônia, você tem uma quantidade muito grande de recursos hídricos, em torno de 68,5%, onde 45,3% é água superficial nos rios e 7% é a água, o 7% é a água da população. Não entendi, acho que é água disponível para uso da população. Ah, não, desculpa. Isso aqui é o tanto de gente, né? Se tem só 7% de gente, pessoas vivendo no norte. Se você vai, por exemplo, no sudeste, 42,6% são ocupados por pessoas. Metade da área tem gente vivendo, entendeu? Então, ó, você tem uma população grande e, por outro lado, ó, a quantidade de recursos hídricos é bem pouquinha, 6%, tá? Se você vai para o Nordeste, também você tem uma população grande e a quantidade de recursos hídricos é bem pequena, por isso são umas regiões onde mais tem problema com escassez de água. O Centro-Oeste é equilibrado, né? Você tem aí em torno de 15,7% da água do país está no Centro-Oeste e a população não é tão grande assim, né? Mais ou menos o que tem no Norte. Então, isso aqui é, digamos assim, toda a área do país. Quantos por cento da área está ocupada por água, né? E quantos por cento da área está ocupada por gente? Onde é que mais tem gente no Brasil? Sudeste, depois Nordeste, depois Sul, depois Norte e Centro-Oeste. Onde tem mais água? No Norte, depois no Centro-Oeste, Sul e Sudeste está mais ou menos igual. Isso, por fim, onde menos tem água, no Nordeste. Deu para entender? Por isso de ter problemas com o quê? Com escassez de água
na região de São Paulo, porque você tem pouca água e muita gente. Né? Se você for pensar, um dos grandes problemas de ter recurso, falta de recursos, seja os recursos hídricos, sejam recursos energéticos, recursos minerais, matéria-prima, o excesso de população do mundo é um dos grandes problemas, né? Então, hoje a gente está na faixa ali de 7 bilhões, né? Não sei quantos bilhões de pessoas, mas a estudo mostra que daqui 20, 30 anos a população está dobrando. O que acontece? O planeta não suporta tanta gente, principalmente se a gente continua tendo o mesmo sistema de produção. Não tem recurso suficiente para você produzir, não tem água suficiente para todo mundo e nem para a produção. Então, isso é um dos fatores de escassez de problemas ambientais. Então, isso aqui era só para mostrar para vocês como a distribuição das chuvas e a distribuição inadequada de reservas hídricas podem causar escassez em algumas regiões. E o terceiro fator é o uso do solo. O uso inadequado do solo da região da bacia hidrográfica. Isso influencia muito na questão da falta de água. Por quê? Olha essa foto, adoro essa foto porque ela mostra o quê? Mostra. Adoro, assim, porque ela é real, tá? Ela é uma foto, infelizmente, muito real. Olha isso aqui. Você não tem nada de vegetação, foi tudo desmatado. Você tem um solo desnudo e um solo compactado, sabe? Solo socado ali. O que acontece com isso aqui? A infiltração é baixa, choveu, o que acontece? Coa tudo, olha aqui, tá vendo essas erosões? Isso aqui é tudo efeito, né, de chuvas. Então choveu, não tem uma planta para segurar a água, não tem uma vegetaçãozinha, nenhuma grama, né? Então o que acontece? Boa parte do solo vai ser carreado para dentro do rio. O que isso acontece? Você causa um problema nos rios que é o chamado assoreamento. Ou seja, essa terra que saiu daqui, ela tem que ir para algum lugar. Para onde que ela foi? Para dentro do rio. Chega no rio, essa terra começa a acumular dentro do rio. Isso faz com que você, primeiro, né, causa poluição da água, suja a água. Segundo, você começa a ocupar o espaço, a calha do rio, ao invés de ocupar ele com água, você está ocupando ele com terra. Aí o volume do rio ali, onde deveria ser ocupado por água, está sendo ocupado por terra. Se chover uma chuva muito forte, o rio não tem espaço suficiente para acomodar a água. E o que vai acontecer? Vai transbordar, vai acontecer uma enchente, tá? Então, depois eu mostro fotos do assoreamento. Eu até estou pensando em gravar uns vídeos dos rios da cidade, para mostrar para vocês como que tá a nossa situação, tá? Enfim, aí, o que eu quero dizer? Primeiro, se você tem uma área toda impactada, você desmatou, você não cuidou daquele solo, esse solo não tá legal nem para plantar, né? Quem dirá para manter a qualidade de água. Por quê? Porque lembra na aula passada que eu falei para vocês sobre uma etapa do ciclo hidrológico que é a interceptação das plantas? Então, imagina que eu sou uma plantinha, choveu, eu vou o quê? Reter água e vou reduzir a velocidade das gotas. Se eu não estou ali, se não tem vegetação ali, a velocidade da gota que chega no chão pode ser muito alta. E com isso eu começo a escavar o solo, começo a fazer o desprendimento do solo. Com isso eu aumento a escoamento e reduzo a infiltração. Outra imagem de uma área má conservada. Área desmatada e ainda queimada. Não sei onde que vocês estavam ano passado, né? Mas pelo menos aqui na nossa região, ano passado queimou tudo. Né? Teve um dia que eu fui fazer uma viagem e aí eu saí de Rio Verde, fui em Santa Helena. No caminho de Rio Verde para Santa Helena, não tinha um pedacinho, assim, acho que nem 1 centímetro que não tivesse queimado. Tinha queimado tudo. E tava uma fumação.
Aí eu saí, fui para Goiânia e depois fui para uma cidade próxima a Caldas Novas. Estava queimado tudo, de Santa Helena até perto de Caldas. Tinha focos, né, ou áreas que tinham sido incendiadas. Né, e isso causa problemas para o aquecimento global, lembra? Excesso de carbono na atmosfera. Isso causa problema para o solo, que ele pode se tornar infértil. Isso causa problema para a contaminação, poluição da água. Por quê? Porque vai sair parte disso, vai chegar nos rios e ainda atrapalha a infiltração de água no solo. Faltou água no solo, falta água no rio. Deu para entender como as coisas estão interligadas e como uma ação que pode parecer sem importância influencia em uma série de outras coisas? Ou seja, a gente parece que as pessoas parecem que não pensam, né? Não tem benefício pôr fogo nas coisas, não tem benefício nenhum. Então, por que continuam pondo? É falta de informação? É ignorância? O que é? Porque não tem benefício nem para a economia, não tem benefício para a nossa saúde, porque essa fumaça, né, entope nossos pulmões, a gente fica com problema respiratório. Não tem benefício para armazenamento de água no planeta, para nossos usos posteriores. Não tem vida num lugar desse, então, de fato, não sei por que isso acontece, né? Aqui uma imagem clara de como que... Tá vendo esse laguinho? O que vocês enxergam aqui? O que tem de errado? Alguém pode me falar qual que é o problema dessa imagem? Falta vegetação? É isso que Isso mesmo, né? Ou seja, desmataram tudo, até a bordinha do rio aqui. O que acontece? Choveu, não tem nada para barrar o terrão que vai chegar aqui, né? Ou seja, não sei se vocês já ouviram falar em mata ciliar. Já ouviram falar esse termo? já é aquela que fica na beiradinha ali do rio, né? Isso, na beira do rio. Essa mata ciliar, ela é importantíssima. Essa mata da margem dos rios, primeiro, ela serve de uma espécie de cobertura, porque a árvore tem uma copa grande e ela faz sombra no rio. Quando ela faz sombra no rio, ela diminui a evaporação. Então, como tem sombra, você tem menos sol, a taxa de evaporação vai ser menor. Então, você está perdendo menos água do rio por evaporação. Que evaporou, foi para a atmosfera, perdeu, saiu do rio. Outra coisa, ela aumenta a taxa de infiltração aqui próximo ao rio, e mais, ela serve de proteção. Imagina que está vindo uma enxurrada aqui cheia de solo, cheia de sedimento, de terra, né? Quando tem a mata ciliar aqui, ela dá uma protegida, uma segurada. Parte daquele solo que se desprendeu lá de cima pode ficar retido aqui no meio das árvores, do solo das árvores. Então, se eu tiro a mata ciliar, eu tiro totalmente a proteção do corpo hídrico, tá? A nossa lei Código Florestal, né, ela tem por objetivo que manter a proteção de áreas de proteção permanente, ou seja, áreas que nunca poderiam ser desmatadas. Que áreas são essas? As margens dos rios, encostas de morro. Se tem uma área que tem uma inclinação maior que 45 graus, essa é uma área que não deveria nunca ter sido desmatada, deveria ter sido preservada. Então, essa imagem mostra todos esses problemas, porque é margem de rio e é morro, ou seja, não deveria ter sido desmatada em hipótese alguma, certo? Outra coisa importante, degradação da qualidade. Aquele dia do exemplo para vocês do Rio Ganges, né? Essa imagem aí é do Rio Tietê. O que acontece? Os rios que estão dentro de cidades, eles são mais poluídos do que o comum. Por quê? Porque choveu nessa cidade aqui, que provavelmente tem lixo na rua, tem áreas cheias de sedimento, tem tudo quanto é coisa, né? Tem esgoto na rua, dependendo da cidade. Choveu toda essa sujeira, né? Esses resíduos que estavam nas ruas vão para onde? O coitado do rio que está dentro da cidade, né? Outra coisa, lançamento de esgoto.
Nossa, gente. Segunda-feira eu fui fazer uma coleta num riozinho para um estudo que a gente está fazendo. E o rio aqui pertinho de casa. Fui a pé até. E aí, quando eu cheguei lá, o rio estava cinza, totalmente cinza. Ele estava com cor de esgoto, ou seja, estava muito poluído, né? Eu fiquei muito indignada. Depois até falei que ia fazer umas filmagens para vocês. Então, assim, rios que estão dentro da cidade têm muitas chances de receber esgoto sem tratamento nenhum. Esgoto clandestinos, porque em teoria a nossa cidade tem uma estação de tratamento de esgoto, só que acontece, essa estação de tratamento não recebe de todos os bairros. Tem muitos bairros que são áreas que foram invadidas. Então, essas áreas que foram invadidas, às vezes as pessoas fazem fossas, né? Mas se essa área que foi invadida for próxima ao rio, o que é mais fácil para a pessoa? Furar uma fossa ou colocar um cano ali e jogar o esgoto no rio, né? Então, acontece muito isso de ter esgoto sendo lançado nos rios. E o outro motivo que eu acabei de falar para vocês anteriormente é assoreamento, que é os sedimentos que estavam no solo, os sedimentos, imagina uma pilha de areia, uma construção. Áreas que tem construção tem muitos sedimentos, muito solo ali. Então, choveu, aquilo vai para dentro do rio. Chegou no rio, começa a se formar ilhas e ilhas de solo dentro do rio. Comecem a observar isso. Começa a caminhar pela cidade, passa ali no espelho d'água, passa ali no Barrinha e começa a ver que tem mais sedimento dentro do rio do que água, tá? E, por fim, a quinta que mais causa escassez, né? Então, aqui é uma escassez de qualidade e aqui também uma escassez de qualidade, que eu acabei de falar, né? Ocupações irregulares. Áreas que, às vezes, são ocupadas, né? Que, imagina, um bairro que foi ocupado irregularmente, a prefeitura não está nem aí em se preocupar em passar asfalto, em passar rede de água, rede de esgoto. Às vezes nem coleta o lixo, né? Então, o que acontece? Esse lixo vai para onde? Na água. E aí, o que é o problema? Professor, Essas pessoas... Pode falar. seu slide tá no Moodle? Sim. Uhum. Da aula passada, tá. Esse daí. Eu vou colocar. Tá Ah, o bom. slide, né? Não, em PowerPoint, Sim. não mandei. Esqueci. Vou mandar, tá bom? Vou mandar. É porque eu vou usar ele no meu trabalho de metodologia. Ah, não, vou mandar. Vou ver se eu mando assim que acabar a aula, eu mando, tá bom? Vou Tá mandar o bom. da aula passada e vou mandar esse. E aí era isso que eu queria falar, né? Então, assim, essas pessoas às vezes vivem numa condição de degradação humana, social, e não têm acesso à água de qualidade, não têm acesso à água potável, né? Essas crianças podem morrer na infância, né? Porque a gente tem mortalidade infantil por conta de... A água, ela é um... Lembra que eu falei que a água solubiliza tudo? Ela solubiliza patógenos, que são micro-organismos que causam doença também, né? Então, doenças como disenteria, hepatite, cólera, febre tifoide, febre amarela, tudo isso pode ser transmitido, né, por água contaminada. Verminose, né? Não sei se vocês lembram lá disso na escola, mas eu lembro dos desenhinhos lá, do menino cagando perto do rio, e aí chovia, esse cocô ia para o rio, esse cocô estava contaminado, alguém bebia a água e ficava doente. Então, a água, ela, né, é um veículo de transmissão de doenças, se ela não tiver, se ela estiver recebendo esgoto, se ela estiver recebendo resíduos sólidos como lixo, se ela não tiver sido tratada de alguma forma, pode causar várias doenças. Quantas horas? Quase terminando. Vamos ver aqui até onde a gente consegue ir. Até aqui tudo bem, né? Conseguir entender por que da escassez de água, tanto a escassez de quantidade quanto de qualidade. Então, se tem uma demanda muito alta, se chove um pouco naquela região, se é uma região que já tem baixas quantidades de recursos hídricos, se é uma região que sofreu uma poluição muito grande, se é uma região que o solo não está sendo bem cuidado, não mantém as matas ciliares, não mantém as reservas florestais, e aí essa região
pode sim sofrer com escassez de água. E aí, dando uma segunda entrada aqui, a gente fala muito do uso. Que usos são esses? Então, eu já falei que pode ser usos urbanos, que são os usos domésticos, que são os usos que temos na nossa casa, como beber água, tomar banho, fazer comida, lavar roupa, blá, blá, blá. Nós temos também usos industriais para produzir alimentos, para produzir, né, roupas, para produzir coisas gerais, eletrônicos, coisas que temos na nossa casa, que é diferentes tipos de indústrias, e temos a agricultura. O Brasil é um país que a economia gera praticamente totalmente em torno da agricultura. Ou seja, o cargo-chefe é o agronegócio, né? Então, o que que tem? Para onde está indo a água do Brasil? 70% para o agronegócio, irrigação de pastagens, irrigação de alimentos, irrigação da soja, irrigação do milho e blá, blá, blá. Outra parte, qual é um dos usos que nós temos? Geração de energia. No Brasil, praticamente toda a energia que a gente tem gerada vem de hidroelétricas. Não sei exatamente o percentual, mas imagino que é um 70 para cima, tá? Um percentual bem grande. Boa parte da nossa energia elétrica vem de fontes de energia hidroelétrica, que é quando você faz aqui um barramento e aproveita esse volume de água para movimentar turbinas e gerar energia elétrica. Então, só para vocês terem noção dos tipos de uso. Só que tem uma coisa. Cada uso vai depender, vai precisar, vai ter como exigência uma qualidade de água. Por exemplo, você pega a água do rio sem nenhum tratamento, ela está disponível, ela está com qualidade suficiente para nós bebermos? Está disponível? Está boa para consumo humano? Água do rio? Você vai lá no barrinha, pega água e bebe? O que vocês acham? Posso usar água do rio sem fazer nenhum tipo de tratamento para beber? Água para consumo humano? Não, Não. professor. Não, né? A água do rio, igual eu falei, o rio pode ter recebido esgoto, o rio pode ter recebido solos e etc. Né? Então, se for um rio que está numa região preservada, que não tem... Imagina um parque, né? Lá na Chapada dos Veadeiros, ali, dentro do Parque da Chapada, que é uma área totalmente cheia de floresta. Aí sim, a água vai estar limpinha. Eu bebo água da Chapada numa boa. Mas, você beberia água de um rio dentro de uma cidade? Não. Né? Eu não beberia nem um rio que está passando numa propriedade rural que só tem soja e a mata ciliar desmatada. Não beberia. Tá? Ou seja, para consumo humano, a água tem que ser potável. Depois vou explicar para vocês melhor o que é água potável. Mas, em teoria, é uma água que não tem nenhuma impureza que cause danos ou mal à saúde, tá? Então, não vai causar nenhuma doença. É uma água que não tem elementos causadores de doença. Por exemplo, água para navegação, que é um uso, ela precisa ser potável? Igual a água que eu vou beber? Água para eu irrigar alface tem que ser potável? Água para produzir energia elétrica tem que ser potável? Né? Ó, aqui eu coloquei que para água para consumo humano e água para irrigar a alface que você come, tem que ser uma água mais limpa, com uma qualidade melhor. Água para navegação e água para gerar energia não tem tantos requisitos assim de qualidade. Claro, tem que ter qualidade. Por exemplo, se for um lago que tem muitas algas, né, plantas aquáticas, isso vai afetar na geração de energia. E aí a gente também pode classificar a questão dos usos, como usos consultivos e como usos não consultivos. Vou falar a diferença de cada um. O uso consultivo é aquele que você imagina aqui, né? Essa indústria está captando água do rio. Uma parte ela vai produzir sucos e a outra parte vai voltar para o rio como esgoto. Ou seja,
Toda a água que entrou na indústria não saiu tudo. Um percentual foi para o suco, ou seja, o que entrou não é igual ao que saiu. Já o uso não consultivo, você não tem consumo, você não tem perda de água. Por exemplo, navegação. Para navegar num mar, num rio grande, o navio vai coletar, captar água? Não, né? Então, você não está tendo perdas de água. Então, usos que são chamados não consultivos. Navegação, geração de energia elétrica, que mais? Qual uso que não tem consumo? Alguém poderia lembrar de mais algum? Ah, harmonia paisagístico, sei lá, eu fiz um laguinho no meu quintal, um uso paisagístico. Não, não vai ter consumo. Mas de resto, praticamente todos os usos são consultivos. Então, se eu tenho a minha casa, na minha casa, parte da água que eu recebo na minha casa eu vou beber, eu vou fazer comida, né? O que seria o uso não consultivo da minha casa seria tomar banho e lavar roupa, né? Que não tá ficando água dentro da roupa, mas de resto, né, basicamente são todos consultivos. Deu para entender a diferença de consultivo e não consultivo? Sim. Eu não. Eu? Então, o consultivo é o que tem um consumo, que tem uma perda, e o não consultivo é aquele que o que entrou é igual ao que saiu. Aqui está explicando, né? Aqui eu dei uns exemplos dos consultivos. Então, coloquei abastecimento de água para uso doméstico, uso industrial, uso comercial e prestação de serviços. Irrigação também tem perdas, dessedentação de animais também, porque os animais vão beber a água. E eu pus não consultivos, geração de energia elétrica, né, que é a imagem de uma barragem, navegação, harmonia paisagística, recreação, esporte e pesca. Tá? Então, esses não têm consumo direto. E aqui, só para finalizar, porque já está dando um tempo, né? Eu gosto muito de falar sobre isso aqui, que é o consumo de água no Brasil. Esse daqui está atualizado, né? Então, olha só. Aqui está dizendo que o consumo total de água no Brasil é em torno de 1.109 metros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros de água por segundo. Então, a cada segundo você está aí utilizando em torno de 1.109 metros cúbicos, que na verdade seria 1 bilhão, né, de água, de litros por segundo. Então, ó, desse total, 67,2% é utilizado na irrigação, tá? Desse total, 11,1% é utilizado no abastecimento animal, que é as vaquinhas, os porcos, os frangos, é a questão da agropecuária, né? 2,4% é o abastecimento rural, que é tipo água da torneira das casas, indústrias da área, zona rural. 0,3% é utilizado em termoelétricas, infelizmente ainda temos esse... Não, mas termoelétricas tá ok, né? Não sei, termoelétrica pode ser usado carvão mineral também, né? Então não é bom nós termos esse tipo de fonte de energia ainda. Não é uma fonte limpa de energia, tá? Enfim, depois, abastecimento urbano, em torno aí de 9%, 8,7% é a água consumida pelas cidades do Brasil, então a água que recebemos na nossa torneira. A mineração consome em torno aí de 1%, então é pequena, né? A mineração, os maiores impactos dela é ao próprio solo. E, por fim, a indústria, né? Em torno de 9,5%. Então, o uso que mais consome água, irrigação, depois agropecuária, depois indústria e depois abastecimento das cidades. Então, esses são os principais usos que mais consomem no Brasil. E aí, na próxima aula, eu vou começar a falar, né, quanto de água, sobre a água embutida, né? Ou seja, aqui está dizendo, ó, que em 1 quilo de carne, você tem ali uma água que foi consumida para produzir 1 quilo de carne, em torno de 15.400 litros. Isso para 1 quilo de carne de vaca, né? De vaca.
Enfim, depois a gente fala disso melhor. E aí a gente vai começar a perceber quanto de água eu precisei para ter algumas coisas, desde alimentos, igual aqui nesse exemplo, até mesmo as coisas que eu compro, né? Tem alguns dados que mostram que para produzir uma calça jeans eu gasto em torno de 10 mil litros de água em uma calça jeans. Gente, vou parar por aqui e daí eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de gravar a aula dos ciclos bioquímicos que eu comecei na aula passada e vou mandar no Moodle. Vou terminar de gravar essa e também mandar no Moodle, tá bom? E vou mandar os slides também. Se Deus quiser, eu vou conseguir essa semana. Que a semana passada foi muito puxado. Mas até aqui onde eu parei, tá tranquilo, gente? Deu para entender? Tá tudo ok. Tá tudo ok? Alguém tem alguma dúvida por aqui até agora do que a gente conversou? Não, professora, tá tudo ok. Tá tudo ok? Então tá bom. Eu também quero mandar algumas atividades para vocês que eu fiquei devendo também. Só para reforçar o que a gente discutiu e tal. Mas então eu vou parar por aqui. Lembrando que toda sexta, né, 1h30, a gente vai ter aula online, tá bom? Qualquer coisa, vocês falem comigo. Tá bom, professora. Tá bom, Então tá professora. bom. Gente, até sexta que vem, então. Fiquem de olho no Moodle que eu vou mandando as coisas lá, tá bom? Tá bom, professora, até sexta. Tá bom, tchau, Até, professora. tchau, tchau. Tchau, professor.